Olá, eu sou Carolina Dias, fisioterapeuta e nutricionista, e hoje eu vou falar com vocês a respeito dos macronutrientes. Quais são os macronutrientes que nós devemos usar com maior frequência para trazer mais saciedade e evitar aquela fome repentina? O que acontece? Quando a gente entra num processo de emagrecimento, a gente quer se alimentar melhor, né? A gente não quer passar fome. Concordam comigo? Ninguém quer passar fome. Então, quais são os alimentos, Carol? É proteína? É frango? É pão integral? É um pão sem glúten? O que eu devo comer para ter uma saciedade maior a longo prazo? E aí eu vou trazer um estudo para vocês, recente, randomizado, de uma equipe. Uma parte da equipe consumiu um shake apenas de carboidrato, outras de lipídios e outras de proteína. Por exemplo, 3 pessoas consumiram de carboidrato, não foi esse N, tá, gente? Foi muito mais gente. Porém, só estou explicando para vocês. Uma parte dessas pessoas consumiram shakes apenas de carboidrato, com o mesmo volume, a mesma quantidade de calorias. Outra parte das pessoas consumiram de lipídios e a outra de proteína. O que a gente pôde observar? Podemos observar que as pessoas que consumiram shake à base apenas de carboidrato, né, porém com o mesmo volume, o mesmo número de calorias, elas rapidamente sentiram saciedade. O que é saciedade? É o hormônio, a leptina, ela foi produzida mais rápido e essas pessoas logo sentiram saciedade. Reparem uma coisa, quando a gente come um bolo, uma torta, um pão, a gente não sente logo saciedade? Sente sim. Porém, o que acontece logo depois de algumas horas? Nós sentimos muita fome. E foi justamente isso que aconteceu. Essas pessoas, elas tiveram a leptina produzida, porém, por conta da insulina produzida também, que é um hormônio que pega aquele glicerol e coloca na corrente sanguínea, e coloca na célula de gordura para estocar aquele glicerol, né, foi produzido, eles tiveram a hipoglicemia. Então, após 3 horas, eles tiveram uma produção de grelina, que é o hormônio que é produzido no estômago, mais rápido produzido do que as outras pessoas que consumiram os outros shakes à base de lipídios e de proteína. O que é que isso quer dizer para vocês entenderem? Que o macronutriente carboidrato, ele traz uma saciedade rápida, porém, ao longo de um espaço menor de tempo, você sente logo mais fome. E o que aconteceu com o de lipídios e de proteína? O de proteína foi o que melhor se saiu, porque ele deu uma saciedade não tão rápida quanto o carboidrato, porém, essas pessoas ficaram até 6 horas sem fome. Ou seja, elas consumiram um shake na mesma quantidade de calorias, na mesmo volume que o de carboidrato, por exemplo, e tiveram uma saciedade muito maior, que é o que a gente quer quando a gente está num processo de uma alimentação mais saudável, de processo de emagrecimento. A gente não quer sentir fome, a gente não quer sentir saciedade e logo fome. A gente quer, mesmo que tenha uma saciedade menor, mas que a gente consiga manter-se saciado por mais tempo. O de gordura já foi a pior a situação. Eles tiveram saciedade menor e também sentiram fome mais rápido do que a de proteína. Gente, isso casa com o que a gente percebe? Sim. Reparem uma coisa, se vocês comem um prato, né, de um arrozinho integral numa quantidade menor, porém uma quantidade de 150 gramas, 120 gramas de frango, por exemplo, de peixe, de uma carninha vermelha magra, um patinho, por exemplo, a gente tem uma saciedade maior. Agora, se a gente bate um prato de lasanha, a saciedade a longo prazo maior. Porém, se a gente bate um prato de lasanha, o que acontece? A gente fica logo empachado, né? Fica cheio, satisfeito, porém, logo daqui a 2, 3 horas vem aquela fome de novo. Não é bem assim? Isso casa justamente com esse estudo que a gente achou e fala realmente isso. Portanto, o que nós precisamos entender? Nós precisamos comer um pouco menos de carboidrato, mais proteínas e mais lipídios para a gente ter uma saciedade a longo prazo maior. Portanto, pessoal, se vocês querem se sentir mais saciado, ter menos fome ao longo do seu dia, consumam mais proteínas. Não precisa ser proteína animal, se você é vegetariano, é vegano. Vocês podem usar quinoa, podem usar o grão de bico, podem usar a ervilha, a lentilha, né? Tem uma quantidade maior de carboidrato na proteína vegetal do que na animal? Tem, porém, ela é uma proteína também que ajuda na saciedade, certo? As próprias gorduras boas, que aumentam o HDL, que é o nosso colesterol bom, né? Então, quais são as gorduras boas? As oleaginosas, as castanhas, a castanha do Pará é excelente,
castanha de caju, amêndoas, enfim, uma infinita abacate, uma infinita quantidade, coco seco é maravilhoso, está dentro inclusive do nosso processo de emagrecimento, do nosso programa. Então usem e abusem das proteínas e dos lipídios e sintam-se mais saciados por mais tempo, tá bom? É isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram e estão assistindo pelo nosso canal do YouTube, curtam, compartilhem, fiquem de olho que toda semana eu vou trazer um vídeo novo para vocês.